Fala família Liga, Igor falando e hoje a gente vai dar uma olhada em relação aos ciclos do Bitcoin, aos ciclos do mercado. Vamos ver os dois cenários possíveis em relação à continuação desse ciclo de alta. Ou 69 mil dólares, o último topo do Bitcoin em novembro do ano passado, foi o último topo desse ciclo de alta, ou nós vamos ter um novo topo antes do próximo choque de oferta. Só tem essas duas possibilidades. Ou foi o topo, ou vamos ter um novo topo. E vamos ver então quais as consequências que cada um dos cenários traz para o ciclo de Bitcoin. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. Fora isso, dá uma olhada no nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. Nós vamos lançar o nosso curso no dia 10 de fevereiro, então dá uma olhada também no clube de membros, porque após o lançamento do curso, além de todos os nossos membros terem desconto, a gente também vai implementar muitas novidades, não deixe de ver, o link está aqui na descrição. Mas vamos então para o gráfico do Bitcoin, porque hoje a gente vai dar uma olhada em relação ao ciclo do Bitcoin e fazer um estudo então de ciclos do mercado, ciclos do Bitcoin e ver também algumas possibilidades. Então aqui a gente está no gráfico semanal do Bitcoin. É um gráfico, não se prenda ao preço, que o BLX no TradingView, um gráfico um pouco atrasado, porque a gente tem um histórico maior aqui, então o nosso foco aqui não é o preço em si, e sim o estudo dos ciclos do Bitcoin. Então vamos lá. Aqui em azul, na vertical, a gente tem o halving do Bitcoin. Esse azul da horizontal, vou até apagar aqui, porque não vai ser importante agora. Então a gente tem aqui os halvings do Bitcoin. Existem três formas de medir um ciclo do Bitcoin: do halving ao topo, do fundo ao topo e do topo ao topo, né? São as três formas mais famosas. Vocês sabem que eu utilizo do halving ao topo, porque para mim o halving é o evento mais importante dentro do Bitcoin. Então é ele que, na minha visão, gera o choque de oferta, que gera os ciclos tão bem definidos. E é por isso que eu só meço do halving ao topo. Então vamos lá, eu vou pegar aqui o primeiro ciclo do Bitcoin em 2013. Então encaixar aqui justamente no momento atual que nós estamos. Então vou deixar ele aqui em roxo. Então vou encaixar aqui no último halving que a gente teve no ano de 2020. Agora eu vou pegar aqui o segundo topo do Bitcoin, aqui do halving ao topo também, em 2017. Mudar aqui de cor para não ficar igual ao primeiro ciclo. Vou botar aqui em verde. Fazer um encaixe aqui também no último halving para transpor em relação ao ciclo de 2021. Então a gente tem aqui os três ciclos do Bitcoin. Vou fazer um leve ajuste aqui. Então vamos lá, os três ciclos aqui ajustados. Vamos então ao estudo de ciclos. A gente tem aqui então os três ciclos do Bitcoin. E a primeira coisa que a gente pode notar é em relação às duas principais teorias, qual eu aprofundo no curso. Mais uma vez, lançamento no dia 10, eu explico elas a fundo, mas basicamente a gente tem as duas principais teorias de ciclos de Bitcoin, que é que o Bitcoin ele sempre vai apresentar, com o passar dos ciclos, um retorno menor. Isso é muito óbvio, é muito racional, na verdade. Ou seja, de um ciclo para o outro, o Bitcoin ele sempre vai ter um retorno menor, porque se trata, obviamente, de um ativo maior. Agora a gente está falando de um ativo trilionário. E no primeiro ciclo, o Bitcoin tinha um valor de mercado muito menor, então muito menos dinheiro precisa para movimentar. Então, o retorno sobre o investimento, se você pegar aqui do halving ao topo, no primeiro ciclo foi de mais de 8.000%. No segundo ciclo, a gente teve aí quase 3.000%, 2.800%. E no terceiro ciclo, até o momento, 700, quase 700%, mais uma vez pegando do halving ao topo e não do topo ao topo. Do topo ao topo a gente fez um 3x aí até o momento. No ciclo 3, 20 mil dólares em 2017 e 70 mil dólares em 2021, então dá um pouco mais de 3x na verdade. Então essa é a primeira coisa que a gente tem. A gente tem retornos menores com o passar dos ciclos e também a teoria do Lengthening Cycles, que é a teoria do ciclo estendido, e é mais nela que a gente vai focar o vídeo de hoje. A teoria de ciclos estendidos, ela diz que com o passar dos ciclos, o Bitcoin demora mais a fazer o seu topo final, que também eu acho racional. Por quê? No primeiro ciclo, ele se deu então depois do primeiro halving, que cortou a oferta de Bitcoin então no primeiro halving para formar então o primeiro topo.
a oferta de Bitcoin no primeiro halving foi cortada de 50 para 25 Bitcoins. No segundo topo do Bitcoin, no ano posterior ao ano do segundo halving que a gente teve em 2016, o topo foi em 2017, aqui a gente cortou de 25 Bitcoins por bloco minerado para 12,5. E no terceiro, que foi o mais recente, em 2020. Então, nesse momento aqui, nesse halving, para fazer esse topo aqui, a gente cortou, então, 12,5 para 6,25 por bloco minerado. Então, esse corte da oferta, ele sempre é de 50% com o passar dos ciclos. Porém, em termos de quantidade, se a gente for levar em consideração aqui o primeiro ciclo, a gente cortou 25 bitcoins. E o terceiro ciclo, somente 6,25. Então, é natural e normal que, com um corte mais expressivo em termos de quantidade aqui no primeiro ciclo, a gente veja, então, um choque de oferta acontecendo mais rápido, porque 25 bitcoins por bloco minerado vai ser sentido mais rápido do que 6,25 por bloco minerado. E outro detalhe, muita gente questiona em relação à demanda. Ah, tudo bem, então em termos de quantidade, o primeiro ciclo ele tem um corte maior do que o terceiro, do que o segundo ciclo, porém a demanda do terceiro ciclo é muito maior do que a do primeiro. Sim, com certeza, a demanda hoje, a gente tem dinheiro institucional, a gente tem país, a gente tem vários estados, nos Estados Unidos, até mesmo no Brasil, Rio de Janeiro, que estão abertamente comprando Bitcoin, se expondo ao Bitcoin, então a demanda com certeza é maior. Porém, a gente tem, mais uma vez, um valor de mercado muito maior. Então a demanda ela tem que ser maior. E na minha visão, essa demanda ela se compensa. Ela acaba sendo compensada justamente porque agora você tem um valor de mercado maior, você precisa de mais dinheiro para movimentar um Bitcoin, então a sua demanda ela tem que ser maior, senão você não vai mover um ativo trilionário, então acaba compensando, então não levo muito em consideração a ter uma demanda maior, e aí entra a teoria do super ciclo, que eu nem vou me estender agora, por essa demanda ser maior, por essa demanda agora ser institucional, ser de país, a teoria do super ciclo, porém eu não vou levar ela em consideração agora, não é o propósito do vídeo. Então agora entrando mais em relação aos ciclos, a gente tem aqui os padrões do gráfico normal, é o ciclo 3. Então a gente nota que no primeiro movimento de alta do ciclo 3, que o Bitcoin saiu de outubro de 2020, foi fazer seu topo em abril de 2021, aqui nesse momento, em 65 mil dólares, vocês notam que o ciclo 3 estava apresentando um retorno sobre investimento maior do que o ciclo 2, o que não faz sentido, porque a gente tem sempre o retorno diminuído. E mais uma vez, então naquele momento, realmente foi uma primeira puxada que o mercado deu muito forte, a gente teve em termos de ROI, em termos de retorno sobre investimento, mais forte do que o ciclo 2. E depois, quando o Bitcoin fez a queda aqui em maio de mais de 50%, saiu aqui de 65 mil dólares para 30 mil dólares em maio, aqui permaneceu por 3 meses. Isso, na minha visão, foi muito necessário, porque a gente precisava aqui ter um tempo, descansar, entre aspas, para que o retorno sobre o investimento do ciclo 3 entrasse abaixo do ciclo 2, e então fosse fazer o segundo topo aqui em novembro de 2021. E esse segundo topo aqui no Bitcoin, vocês notam que sim, foi um topo aí sim, com um retorno sobre investimento menor do que o ciclo 2, que teve aqui então, mais uma vez, as barras de verde são no ciclo 2, e aqui a gente teve o ciclo 3, então um retorno do investimento aí bem menor do que o ciclo 2, a gente pega aqui uma diferença de quase 3x, aí 300%. Então agora, se a gente focar na teoria do Lengthening Cycles, ou seja, dos ciclos estendidos, a gente vem aqui e pega um intervalo de tempo. A gente vai notar que o primeiro ciclo, ele demorou 51 semanas do halving ao topo. Se a gente pegar o segundo ciclo, a gente nota que demorou então do segundo ciclo aqui 74 semanas do halving ao topo. Então, finalmente, no terceiro ciclo, a gente nota aqui que o Bitcoin demorou, se a gente pegar aqui o topo em 69 mil dólares, 78 semanas. Ou seja, se você levar ao pé da letra, o ciclo ele foi estendido aqui em um mês, em 4 semanas, do halving ao topo. Só que notem a diferença de tempo em relação a estender ciclos do ciclo 1 para o ciclo 2, do ciclo 2 para o ciclo 3. Aqui a gente teve praticamente um aumento aqui de 50%, notem, de 51 barras para 74 barras do ciclo 1 para o ciclo 2. E do ciclo 2 para o ciclo 3 a gente teve um aumento somente até o momento de 4 barras, o que não faz muito sentido, porque teoricamente você tem que ter até mesmo um alongamento proporcional maior entre os ciclos, porque a oferta ele demora mais
a ser sentido acontecer. Então, esse é um dos primeiros indícios pelos quais eu acho possível um novo topo do Bitcoin antes do próximo choque de oferta, que vai se dar após o halving em 2024. E se a gente for pegar aqui mais uma vez uma matemática simples, a gente aumentou aqui 25 barras. Então a gente diria que o ciclo 3 poderia aumentar mais uma vez 25 barras, fazendo seu topo aí em torno de 100 barras, né? 74 mais 25, vou arredondar para 100, o que daria abril de 2022. Porém, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não acredito que esse é o cenário mais provável, porque você está simplesmente fazendo uma matemática simples e não levando em consideração justamente a diminuição da quantidade do choque de oferta. Se 12,5 bitcoins refletiram no tempo 25 barras, por que não 6,25 bitcoins não vão refletir no tempo o dobro, já que em termos de quantidade é a metade de um halving para o outro. Então, isso levaria a gente a ter um choque de oferta, ter um topo final, na verdade, do Bitcoin em mais ou menos 125, 124 barras, o que daria um topo do Bitcoin por volta de setembro, no último trimestre, eu diria, de 2022. Então é por isso que eu bato na tecla que eu vejo como uma possibilidade um topo final do Bitcoin ainda no final do ano ou no início do ano que vem. Ninguém sabe ao certo em relação à teoria dos ciclos estendidos, o quanto de um ciclo para outro realmente o ciclo ele vai se estender, mas principalmente, agora uma consideração, há duas possibilidades. Primeira possibilidade, a gente vai ter um ciclo estendido e o Bitcoin ele vai fazer um novo topo antes do próximo choque de oferta. Se isso for verdade, o futuro dirá se é verdade ou não. Se isso acontecer, para mim, a teoria do Fourier Cycles, que é a teoria do ciclo do Bitcoin se dar de 4 em 4 anos, a gente sempre ver um topo do Bitcoin após o ano do halving, após o ano do choque de oferta. Então, se isso acontecer, se a gente vir um novo topo do Bitcoin, para mim a teoria do ciclo do Bitcoin se dar de 4 em 4 anos, ela praticamente vai ter aí o seu fim na minha visão. Ela não vai ser mais uma verdade como ela foi no passado, porque imagina se a gente ter então aqui um topo, digamos, no final do ano, o topo final teria se dado desse ciclo no ano de 2022 e não no ano de 2021, que foi uma verdade nos últimos dois ciclos, né? O topo após o halving. Tanto 2013 como 2017 se deram após o halving de 2012 e 2016. Então, caso isso se confirme, a teoria do Fourier Cycles, ela para mim não vai mais entrar em pauta, porque o topo do Bitcoin não vai ter se dado em 2021. Porém, o que a gente vai falar agora é em relação ao fato de que a maioria do mercado, na verdade, está achando, a maioria do mercado vê como verdade que a gente vai entrar num bear market agora, que nós não vamos ver um novo topo do Bitcoin até o próximo choque de oferta, até 2024, até 2025, ou que seja, nós vamos entrar no bear market agora e o Bitcoin não vai ter um novo topo nem em 2022, nem em 2023, talvez nem em 2024. Essa é sempre uma possibilidade, todos os cenários sempre são possíveis em mercados de renda variável. Só que o que muita gente não percebe é que caso isso seja verdade, a teoria do Four-Year Cycle, a teoria dos ciclos de 4 em 4 anos, ela, na minha visão, vai ter se dado perfeitamente. Porque a gente estendeu aqui em um mês, caso 69 mil dólares seja o topo final do Bitcoin desse ciclo, a gente se estendeu em um mês. Porém, esse topo vem em novembro de 2021, o ano posterior ao halving de 2020. Então, se a gente não tiver um novo topo do Bitcoin até o próximo halving, na minha opinião, o ciclo de 4 em 4 anos, a teoria do Fourier Cycles, ela está mais viva do que nunca. E, mais uma vez, eu acho a probabilidade disso acontecer menor. Eu vejo esse cenário como o cenário menos provável, embora todo o mercado ache que seja o cenário mais provável, eu acho que é o menos provável. Eu acho que a gente ainda vai ver um novo topo. Porém, se realmente acontecer isso, a gente então vai ter tido um topo em novembro de 2021. E sim, vai ser muito curioso dois fatores. Primeiro, o ROI, principalmente do topo ao topo, um 3x, um pouco mais de 3x, 20 mil dólares para 65 mil dólares, o que me levaria a crer que no próximo ciclo de 2024, 2025, a gente teria um novo topo com um ROI menor, obviamente, porque você precisa de um ROI menor
com o passar dos ciclos. Então você teria um 2x, talvez um Bitcoin alcançando $140 mil em 2024, 2025. Não sei, eu sinceramente acho muito pouco para você levar num horizonte de 4 anos, com toda a adoção que a gente está tendo no Bitcoin. Eu acho um Bitcoin de $140 mil para o próximo ciclo uma análise bem conservadora, uma análise bem baixa. Na verdade, eu acho que o Bitcoin vai alcançar patamares bem maiores do que esse. Porém, mais uma vez, isso aqui é caso a gente não veja um novo topo, porque eu ainda acho mais provável que a gente veja sim um novo topo do Bitcoin no final do ano, o Bitcoin alcançando aqui patamares maiores de preço e a gente fazer o topo final desse ciclo de alta e aí sim matar de vez a teoria dos ciclos de 4 anos. Mas até o momento que a gente está vendo é que esse foi o topo final do ciclo de alta. Então, na minha visão, a teoria dos ciclos de 4 anos está mais viva do que nunca. Caso a gente confirme isso, então a gente teria um novo halving no Bitcoin aqui por volta de abril de 2024, já deixei marcado aqui no gráfico. Então a gente teria, vamos lá, possivelmente um ciclo estendido novamente. Por quê? Porque o halving ele sempre vem ganhando mais um mês do que o halving anterior. Vocês notam que aqui foi em maio e o próximo halving está para se dar em abril e não maio de 2024. Então, se a gente transpor aqui mais uma vez, vamos relembrar aqui quanto tempo a gente demorou aqui do halving ao topo. A gente demorou 78 barras, mais ou menos. Então, vamos ver aqui quanto tempo a gente vai levar de abril de 2024 até novembro de 2025 ou dezembro de 2025, no pior cenário, entre aspas, no cenário mais longo. Ou seja, teríamos então aí 2 meses a mais do que o ciclo 3 para o ciclo 4. Eu vejo isso então, de certa forma, como uma previsibilidade até maior dos próximos ciclos, caso realmente a gente não veja um novo topo nesse ciclo, porque na minha visão vai ser muito claro que realmente o choque de oferta ele acontece aí no ano posterior ao ano do halving e sempre é encontrado um novo topo do Bitcoin, então no ano posterior ao halving, o que mais uma vez, se a gente não tiver um novo topo, isso aconteceria em 2025, mas vamos aguardar, todos os cenários são possíveis, é apenas aqui um estudo para a gente tentar analisar então os ciclos de mercado e da forma que eles se dão. Então deixa aqui nos comentários qual você acha o cenário mais provável. Você acha que a gente ainda vai ver um novo topo do Bitcoin antes do próximo choque de oferta ou não? Realmente $69 mil foi o topo final desse ciclo de alta. Então a teoria do 4-year cycles, mais uma vez a teoria dos 4 anos, que o ciclo do Bitcoin se dá de 4 anos, realmente ela ganha vida, ela volta à vida e ela está intacta e sim, ela foi qual guiou aí os últimos 3 ciclos, incluindo o ciclo de 2021. Então, se esse contribuiu de alguma forma para você, deixe seu like, ative a notificação. Não deixe de conferir no nosso clube de membros, o link está aqui na descrição. E por fim, não sou conselheiro financeiro, nada que eu falo aqui é um conselho financeiro, nem estou aqui para fazer você gostar de Bitcoin, afinal de contas, se você não gosta de Bitcoin, o azar é seu e não meu. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã.